Muito provavelmente, quando você ouve falar sobre suicídio, algumas ideias vêm à sua cabeça. E muitas delas podem ser alguns mitos que rondam esse assunto e que são informações, que são ideias erradas acerca disso. E se você quer saber quais são esses mitos que cercam o suicídio, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você quais são. Eu me chamo Aline Bedin, eu sou psicóloga e eu estou aqui para ajudar você a enfrentar os desafios da ansiedade e da depressão. E mais do que isso, para te ajudar a vencer cada um deles. E hoje então eu vou falar sobre o suicídio, sobre os mitos que rondam esse tema, e você vai conseguir perceber que quanto mais informação acerca desse tema, melhor você consegue conduzir. E a chance de você conseguir ajudar alguém nessa situação é maior. Então, eu espero que você consiga, ao final desse vídeo, ter a noção de pelo menos como reagir em casos de você ter alguém próximo com ideação suicida. E o primeiro mito que envolve esse tema, que também acaba sendo uma preocupação, é a ideia de que se eu perguntar para alguém se ela está pensando em suicídio, ela vai cometer então o suicídio. E além disso, existe uma preocupação muito grande em, tá, e se eu perguntar e ela responder que sim? Como reagir, o que fazer? Então, às vezes, um pouco por medo do que possa vir a acontecer e um pouco por medo de uma resposta afirmativa, não se toca muito nesse assunto. E, na verdade, uma pessoa não vai cometer suicídio porque você perguntou para ela se ela tem essa ideia. Muito pelo contrário, se ela estiver realmente pensando em suicídio e você chega para ela de uma forma amena, de uma forma amigável, de uma forma acolhedora e pergunta isso, ela vai se sentir segura para te pedir ajuda. Então, isso pode fazer a diferença entre você salvar uma vida ou não, né? E claro, se você chegar para alguém, perguntar se ela pensa em suicídio e ela te disser que sim, não é hora de entrar em desespero, né? Você pode, nesse momento, certamente acaba sendo difícil, né? Mas nesse momento é interessante que você acolha essa pessoa, que você diga que você entende a dor que ela está sentindo, que você imagina o sofrimento pelo qual ela deve estar passando, mas que você está ali à disposição, que você está ali para ajudar e que ela pode contar com você. Então, como eu disse antes, às vezes essa é a diferença entre a vida e a morte. Por isso que é importante falar nesse assunto, observar as pessoas ao redor e realmente, se achar que existe alguma possibilidade, perguntar realmente. E o segundo mito acerca desse tema é que quem quer se mata e não fala, né? Não avisa que vai fazer, simplesmente faz. E também não é assim. As pesquisas indicam que boa parte das pessoas, elas deram algum sinal antes, elas buscaram algum tipo de ajuda antes de cometer o suicídio. E além disso, a gente precisa lembrar que se a pessoa está ameaçando, se a pessoa está dizendo que a vida não vale mais a pena, que não faz mais sentido, ela está pedindo ajuda. Então, a gente não sabe se ela vai tentar o suicídio ou não, mas ela está pedindo ajuda. É como se ela estivesse te dizendo: ei, olha para mim, tá difícil aqui, eu não estou conseguindo sozinho, né? Então, é um pedido de ajuda. E nesse mesmo sentido, vem os outros dois mitos, né? Que muitas vezes as pessoas levam a ameaça de suicídio como sendo uma tentativa de manipulação, ou então como sendo uma tentativa de chamar atenção. E na verdade, assim, uma tentativa, uma ameaça, elas, em alguns casos, elas podem ser uma tentativa de manipulação, elas podem ser sim para chamar atenção. O fato é que não tem como saber. E eu imagino que você não quer pagar o preço para saber, né? Então, é interessante que essas ameaças, elas sejam levadas em conta, sim,
porque mesmo sendo uma tentativa de manipulação ou uma tentativa de chamar a atenção, ela é um pedido de ajuda, elas são um pedido de ajuda. E a gente não pode ignorar esse pedido. Como eu falei antes também, talvez essa é a diferença entre a pessoa continuar viva ou a pessoa morrer. E é por isso que a gente precisa levar em consideração, precisa levar em conta e buscar tratamento nesses casos. O quinto mito que eu quero trazer para você é uma fala bem comum quando se ouve falar em suicídio, que é a questão de que, porque o fulano foi muito corajoso em tirar a própria vida, ou então o ciclano foi extremamente covarde em não enfrentar o que estava acontecendo e desistir assim. E a grande verdade é que o suicídio ele não é nem um ato de covardia e nem um ato de coragem. O suicídio é, na verdade, algo muito complexo e ele acaba sendo um reflexo de um sofrimento, de um desespero muito intensos, em que realmente a pessoa não viu outra saída, né? A única forma que a pessoa encontrou nesse momento para acabar com aquele sofrimento foi o suicídio. Então, por isso que não é um ato de covardia ou de coragem, mas é um ato de sofrimento, é um ato de desespero. E depois de trazer esses mitos, essas ideias erradas acerca do suicídio, eu quero chamar a sua atenção para a importância de falarmos sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto um pouco mais pesado e eu sei também que muita gente não gosta de falar sobre isso. Mas eu preciso dizer para você que eu gosto de falar sobre isso. E não é porque eu acho que seja um assunto agradável. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu tenho plena certeza de que ele é um assunto necessário. Porque uma pessoa, quando comete suicídio, ela está num nível de sofrimento muito grande. Ela está num nível de desespero muito grande. A única saída que ela enxerga para diminuir o sofrimento que ela está sentindo é realmente a morte. E de fato, quando ela tem o ato, quando ela se mata, de fato o sofrimento dela acaba. Mas nesse momento começa o sofrimento da família. Então por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto. Porque na minha percepção, falar sobre suicídio não é falar sobre morte. É falar sobre vida. É falar sobre evitar sofrimento. É falar sobre evitar o sofrimento dessas famílias também, sofrimento de famílias inteiras. É a diferença entre a vida e a morte. E é por isso que eu peço a sua ajuda nisso. Então, se você puder, compartilhe esse conteúdo com alguém, deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, né? Curta esse vídeo, me ajude a levar essa mensagem mais longe, né? Se esse vídeo chegar para uma pessoa e melhorar a vida, salvar a vida de uma pessoa, já terá valido mais do que a pena.